Aí, pessoal, olha, uma questão que chegou pra gente aqui agora, que eu acho que seria interessante todo mundo acompanhar também. Por exemplo, um membro da equipe está precisando fazer algumas quadras específicas, né? Pelo que me foi passado aqui, a quadra 40, 41, 42 e 43. Até para ficar mais evidente, eu vou mudar até a simbologia aqui para vocês verem. Vou colocar, em vez de simbologia simples, categorizada, e vou colocar baseado na quadra. Então vou colocar aqui a 40, 41, 42, 43 e as outras. E vou mudar o padrão delas aqui. Então vou colocar todas elas, as que eu quero deixar em evidência, vermelha. Eu poderia também ajustar todas de uma vez, né? Criar uma unidade aqui, mas só para mostrar uma forma mais simples. Pronto, então aqui ó. Então essas quadras aqui são as quadras que precisam ser vetorizadas. Aí tanto eu poderia, tem dois cenas. Eu poderia inserir um determinado mapa. Deixa eu pegar, tem aqui, por exemplo aqui, ó. Nesse mapa aqui ele cobre essa área. Veja que parte das áreas que a pessoa vai precisar vetorizar não vai aparecer, mas ele consegue fazer essa parte aqui. Então eu poderia fazer essa parte, depois mudar para outra. Isso ia ser um problema por quê? Porque vários lotes vão estar quebrados, né? Então um outro cenário mais tranquilo seria inserir todos os mapas que precisam desse setor. Então seria o G, acho que se não me engano o I e o K. É o J, na verdade, não é nem o I. O I pega aqui, ó, é o J. Como é que eu sei quais são as áreas que precisam ser, quais são os mapas que precisam ser inseridos? Tem um arquivo que chama de mapa índice, onde a gente fez essa distribuição. Então, pela coordenada eu tenho o mapa A, B, C, D, E, F, G. Então, dependendo aqui de onde você queira, você já consegue ter uma ideia mais ou menos qual é o mapa. Você pode inserir e testar. E aí, a gente teria aqui, eu vou colocar o J. Então pronto, aqui desse jeito aqui, todos os mapas que a gente precisa vão estar inseridos. E aí dá para dar um andamento tranquilo com o trabalho. O que acontece? Muitas vezes, tanto é pesado você lidar com todos esses mapas aqui de uma vez, tanto é pesado por conta do processamento da máquina, quanto pelo tamanho do arquivo disponível no computador, espaço disponível no computador e tal. E aí isso às vezes complica um pouco. Então o que que eu sugiro fazer? A gente fez também nesse mapa índice uma distribuição em partes, por exemplo. O mapa F ele pode ser quebrado em quatro partes, e aí seria o mapa F1, F2, F3, F4. Se quiser uma divisão maior ainda, esse mapa F2 aqui ele pode ser quebrado em quatro partes. Aí eu teria o mapa F21, mapa F22, mapa F23 e mapa F24. Até essa etapa aqui seria interessante quebrar em mapas. Para cá eu acho que já fica muito particionado para esse tipo de atividade que a gente está fazendo. Então eu posso considerar aqui o nível 1, nível 2 e nível 3. Então o que isso quer dizer? Vamos voltar lá. Digamos que eu vou colocar aqui, eu vou deixar só o mapa F. Vou tirar esses outros aqui. Ó, esse mapa F aqui, eu coloquei ele na frente para poder ver melhor. Eu não preciso dele inteiro. Se eu pegasse aqui só essas duas partes aqui, resolveria. Essas duas metades, as metades da direita. Então, imaginando que são quatro quadrantes, então eu teria aqui o F1, o F2, o F3 e o F4. Então, eu vou tirar esse mapa F e vou colocar só o F2 e o F4. E aí eu vou disponibilizar esses arquivos particionados. Eu estou particionando conforme a necessidade, tá? Então, como esse aqui foi solicitado, então lá na pasta vai ter esses mapas F2 e F4. Aqui, na verdade, Google Drive. Então, mapas de nível 1, nível 2, que é o que eu quero. Os de nível 1 é só a letra, os de nível 2 é uma letra e um número, os de nível 3 é uma letra e dois números. Então,
de leitura dos números. Então, eu inseri o F2 e o F4. Tá coberto aí. Para cá, eu teria o G1 e o G3. Vou colocar aqui o G1 e o G3. G1 e G3. Para cá, aqui embaixo é o J, né? Então teria o J2. E aqui tem o K e teria o K1. Vamos ver aqui o J2. Aí o K1 eu nem fiz. Sim, por quê? Por que eu não fiz o K1? Porque na verdade, seria o J? Deixa eu não inserir não. Pronto, não seria o K1 por quê? Porque é uma pontinha de nada aqui. E aí eu queria aproveitar essa oportunidade para mostrar esse outro particionamento aqui. Então, em vez de pegar o K1, a gente pode pegar o K11, que é um particionamento maior ainda, vai ficar só um mapinha pequeno aqui para completar esse pedacinho que está faltando. Então, vem aqui, eu coloco aqui o K11, que está no nível 3. Então, vou subir aqui, ó, nível 3, K11. Adiciono, fecho. Pronto, tá aqui. Então, com esses mapas aqui, a pessoa que está trabalhando nessa área consegue trabalhar. O que que eu recomendo fazer aqui nesses mapas? Criar um grupo. Você pode selecionar todos os arquivos de imagem raster, né? E aí agrupar. Aqui, ó, agrupar selecionado. E pode até renomear isso aqui para mapa, se você quiser. Por que que isso é interessante? Porque aí você pode desligar todos de uma vez, ligar todos de uma vez. Entendeu? Se ainda assim ficar pesado, a gente pode particionar mais, fazer mais pedaços. Veja que tem muito espaço aqui que ele não vai precisar fazer. Deixa eu mudar a configuração aqui para deixar só as quadras que ele vai trabalhar. Simbologia, vou desabilitar isso aqui. As quadras que ele vai trabalhar são essas. Então tem todo esse espaço aqui que talvez não precise, que se o computador ainda estiver muito pesado e tal. Eu acho que com essa distribuição já é suficiente, mas se precisar particionar mais, a gente pode particionar mais. E aí eu vou disponibilizar um mapa, vou chamar de mapa índice, que está aqui, ó. Disponibilizar esse mapa aqui. Eu tô configurando ele ainda, mas vai ser esse aqui, ó. Alto do céu, mapa índice. E aí, só que toda vez que eu inserir, ele vai ter que configurar ele previamente, a simbologia por categoria, categorizado por nível. E aí a gente vai escolher qual nível que quer mostrar. Por exemplo, aqui, ó. Eu vou colocar aqui ó, essa configuração, vou colocar um rótulo com o código, beleza. O texto mais grosso, mais negrito, maior um pouco, tal. E aí a simbologia, digamos que eu vou colocar o nível 1. Aí mostra os mapas do nível 1. Fica mais fácil para você saber que mapa que você precisa. Aqui assim, eu vou desligar os mapas e deixar só a área. Tá vendo? Então aqui eu sei que eu preciso do F, G, J e o K. Mas se eu quiser saber quais são os mapas que eu preciso no nível 2, então basta eu vir aqui no mapa, eu já categorizei ele lá. Tudo isso é mapa índice. Coloco aqui 2, nível 2. Aí eu preciso do F1, F2, G1, F4, G3, J2 e K1. Se eu quiser saber quais que eu preciso no nível 3, não vai aparecer porque eu não editei, né, todos os mapas possíveis, mas só para dar uma ideia, digamos que eu coloco aqui o nível 3. Então pronto, eu só coloquei o K11, mas aí eu posso colocar os outros mapas aqui, e aí você consegue avaliar quais mapas que você precisa, e aí me pede, GCE, manda para mim o G12, aí eu vou, preparo o G12 e mando, beleza? Valeu!